E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para resolver mais uma prova de cálculo 1, essa daqui do período passado, 2022.1. E essa é a prova da segunda unidade, né? Acabei nem colocando aqui, mas essa daqui seria a prova da segunda unidade. Essa prova daqui foi uma prova bem tranquila, né? Segundo exercício, certo? E ela já chega para a gente mostrando essa primeira questão aqui, que é de uma derivada de regra do produto simples, né? E, bom, a primeira coisa que a gente pode analisar nessa questão, assim como ela está pedindo derivada, é que na regra do produto, quando a gente vai aplicar ela, a gente analisa o primeiro termo de cima e o primeiro termo de baixo, o numerador e o denominador da questão. Só que o primeiro numerador é 1, e isso já facilita um pouco as nossas contas, porque se o numerador é igual a 1, a derivada, esse f de t, vai ser igual a dx df dx, né, negativo, sobre o f ao quadrado. Por que essa fórmula? Isso daqui não é nenhuma fórmula nova, né, nem nada de novo para vocês. É nada mais, nada menos porque a derivada dessa primeira componente aqui do numerador, dessa função, vai ser zero. Então o primeiro componente já vai todo se anular. Então a gente fica com o sinal negativo dessa derivada de baixo e a função de baixo ao quadrado, né? Então, como é que a gente poderia deixar ela? A gente poderia deixar como menos a derivada da função f, né? Que seria essa função aqui embaixo, né? Que eu estaria chamando ela. Isso daqui seria a nossa f, certo? Então, vamos deixar ela ao quadrado aqui embaixo, certo? Então vai ficar 4t mais e menos t, isso tudo ao quadrado. E agora a gente pode fazer a derivada dela, a derivada de f, né? A derivada de f, a gente vai usar a regra da soma, certo? E a gente vai colocar ela aqui em cima e é isso aí, a gente já termina a questão. Bora lá, mais a derivada disso daqui. A derivada disso daqui seria a derivada da soma, né? Então, desse primeiro termo vai ficar a derivada de 4t vai ser 4, mais a derivada de e na x, porém está negativa, então a gente teria que usar a regra da cadeia. Então, a derivada de menos t vai ser menos 1, e a de e, a, a derivada de e a menos t, né? No caso seria a derivada de x aqui em cima, né? Tipo de e na x vai ser e na x, então seria a própria função. Então vai ser e a menos t aqui em cima. O que corresponderia a 4 menos e a menos t, certo? Então seria essa a nossa questão aqui. Essa primeira questão, a nossa letra A. Porém, a prova já nos chega informando que temos uma letra B de regra de derivada implícita, certo? Qualquer dúvida nessa primeira parte aqui, pessoal, vocês podem estar deixando aí embaixo que eu posso estar respondendo para vocês, ok? Mas vamos para a letra B agora. Bom, encontre y', onde y é dada implicitamente por e elevado a y, cosseno de x igual a 1 mais seno de xy. Ok, pessoal. Como é uma regra de derivação implícita, a gente pode pegar primeiro esse lado daqui, que eu vou chamar do primeiro,
e esse outro lado daqui que eu vou chamar do segundo lado. A gente pode estar resolvendo esses dois lados da igualdade e depois estar juntando eles porque vai dar no mesmo para a gente. Então, aqui, vamos fazer aqui no primeiro. Vou até fazer de uma cor diferente para ficar melhorzinho. Então vai ser E na y cosseno de x, a derivada disso. A derivada disso vai ser a nossa regra do produto. Vai ficar E na y, a derivada, vezes cosseno de x, mais E na y, cosseno linha de x. Esse linha seria a derivada, tá? Então, se eu falar linha, vocês já sabem o que significa. Bom, resolvendo agora as derivadas, né? Eu só apliquei aqui a regra do produto, agora vamos resolver efetivamente as derivadas da regra do produto. E como a gente está falando de derivação implícita, quando a gente derivar algo que for em termo de y, né? Onde y é dado implicitamente, a gente vai fazer a derivada, né? Que é a derivada de e na y, e vai multiplicar por y', certo? Então, bora lá. Mais y', y é na y, desculpa, vezes menos seno de x, certo? Que é a derivada do cosseno é menos x, e menos seno de x, ok? Isso daqui vai ser igual a... A gente pode dar uma organizada aqui, né? Isso daqui tudo vai ficar na y cosseno de x vezes y' menos na y seno de x. Pronto, vamos guardar essa nossa essa primeira parte da nossa equação para poder fazer a questão, para juntar com a segunda e poder achar o y implícito, né? A derivada implícita. A segunda parte que a gente fez aqui em cima, que foi dada pela questão, é a derivada de 1 mais seno de xy linha, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso daqui? Aqui a gente pode aplicar a derivada da soma, né? Que vai ser 1 linha mais seno de xy linha aqui. Bom, a derivada de y de 1 linha aqui, né, vai ser zero, então a gente vai estar trabalhando só com essa parte daqui da equação, que vai ficar seno, aqui é a regra da cadeia, né? Como a gente tem uma função dentro da outra, vai ser seno linha de xy vezes xy linha, que vai ser igual a cosseno de xy vezes... Aqui a gente aplicaria novamente a regra do produto, né? Como a gente tem duas variáveis aqui, né? Então aqui ficaria x' vezes y mais x y', ok? Podemos simplificar isso daqui, né? Novamente, a gente vai ter, resolvendo as derivadas, né? Obviamente daqui, que a gente vai ter derivada de x, aqui vai ser 1, né? Então vai ser y mais xy'. A gente vai resultar em, a gente pode fazer a distributiva aqui,
Então a gente pode ficar com x cosseno de xy vezes y' mais y cosseno de xy, ok? Terminamos então a nossa segunda parte. O que a gente pode fazer agora é juntar as duas. A gente pode colocar a nossa primeira parte, 1 igual ao nosso segundo, né? Juntando aqui, né? Isso aqui é uma igualdade, tá? Pronto. Juntando aqui a nossa segunda parte, a gente vai ter, olhar um pouquinho aqui em cima, a gente vai ter o resultado aqui, né? Que vai ser, deixa eu tirar isso aqui, ó. Opa, enfim, tirar um zoom aqui um pouquinho para poder ver. É na y cosseno de x vezes, ok. A gente pode já escrever isso aqui embaixo, certo? Bom, vai ficar E na y cosseno de xy, cosseno de xy, não, cosseno de x apenas, cosseno de x vezes, isso tudo no caso, vezes y minha, menos E na y seno de y, de x no caso, perdão. Isso daqui vai ser igual a o nosso resultado daqui de cima, que vai ser x cosseno de xy vezes y' mais y cosseno de xy. Bom, o que a gente pode fazer agora, né, já que a gente está com as duas operações montadas, as duas partes da equação montada, a gente pode jogar essa parte que está com y aqui em evidência para cá e juntar elas duas, certo? Juntando elas duas aqui, a gente pode observar que a gente vai ficar com y é na y, cosseno de x, menos cosseno de xy, que é o que está aqui dentro, vezes y', certo? Só fiz jogar essa parte toda daqui para o outro lado. Isso daqui vai ser igual a y cosseno de xy mais E na y seno de x. Bom, e y', y', o y ficou meio feio, mas é assim mesmo. Vai ser igual a y cosseno de xy mais E na y seno de x sobre E na y cosseno de x menos x cosseno de xy. Pronto, pessoal. Então, seria
exatamente isso daqui. Essa seria a nossa derivação implícita, ok? Essa daqui é a nossa derivação implícita. E com isso daqui a gente fecha a primeira questão, tá? Qualquer dúvida vocês já sabem, podem colocar aí nos comentários que eu verei. Certo? Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui à resolução da prova. Vamos para a questão 2 aqui. Essa questão 2 é bem simples, pede para a gente calcular os limites. Nesse quesito A, aqui, nessa letra A, deixa eu fazer melhorzinho aqui. Nessa letra A ele fala do limite de t a infinito, tendendo a infinito, de e na t sobre 1 menos e na t. Bom, se a gente substituir isso daqui, e na t a infinito vai dar infinito sobre... Opa, infinito feio aqui. Deixa eu corrigir aqui. Infinito sobre infinito. Isso daqui seria uma indeterminação. E como isso daqui seria uma indeterminação, a gente tá, é, a gente pode utilizar a regra de L'Hopital. E nessa prova, como é um dos assuntos que a gente pode utilizar, é nosso dever usar dessa ferramenta. Então, usando a regra de L'Hopital, né, o limite de t infinito vai ser derivada de e na t, que é e na t, derivada de uma subtração é a derivada das subtrações, então a derivada de 1 é zero, então aqui a derivada de menos e na t vai ser menos e na t. Aqui a gente pode estar cortando aqui e aqui, a gente vai ficar com menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1, ok? Bem simples essa daqui. Bom, vamos para a letra B aqui. Letra B é a mesma coisa da primeira, só que com um limite tendendo a menos infinito. E nesse caso, né, fazer a separação aqui, nesse caso, como a gente tem E na T, o nosso E na T elevado a menos infinito, ele vai ser igual a zero. Por quê? Porque o nosso E é uma constante, e uma constante elevado a um número muito pequeno negativo, ele vai ser igual a zero porque ele vai cada vez estar se aproximando mais de zero, certo? Porque, lembrando que isso daqui seria como se fosse 1 sobre E elevado a infinito, né? É como se fosse um número sobre uma constante sobre uma outra constante elevada a um número muito grande. Então, seria certamente que zero, né? O mais aproximado de zero possível. Então, seria essa a explicação. Então, nesse caso, a gente nem precisaria usar a regra de L'Hopital, porque nós ficaríamos com um limite de t tendendo a menos infinito, que ficaria zero, 1 menos zero, que seria zero, certo? Nem precisamos usar a regra de L'Hopital aqui nesse caso, ok? E agora aqui, vamos para essa letra C. Essa letra C tem uma sacada, porque se a gente observar aqui, deixa eu escrever aqui para ficar mais visível. Você percebe que a gente tem uma multiplicação aqui. E foge um pouco do escopo das outras alternativas que a gente tinha. Mas isso não significa que nós não podemos utilizar o nosso, a nossa regra de L'Hopital.
Por que que a gente teria que usar a regra do L'Hopital aqui? Porque se a gente perceber, esse limite ele daria indeterminado se a gente aplicar o zero aqui e aqui. Então, não seria... a gente teria uma indeterminação aqui, né? Sendo de zero vezes ln de zero, isso daria uma indeterminação. E por dar uma indeterminação, a gente precisa que a gente obtenha uma indeterminação não por uma multiplicação, e sim por um produto, né? Que esse é o, um- uma das coisas necessárias para a gente poder aplicar a regra do L'Hopital, né? Tem que ser ou zero sobre zero ou o infinito sobre infinito, né? Teria que estar assim para se respeitar a regra do L'Hopital. Mas a gente pode transformar isso daqui num produto. A gente pode transformar isso daqui em um limite de θ tendendo a zero positivo de ln θ sobre 1 sobre seno de θ. Isso daqui seria a mesma coisa que o limite de θ tendendo a zero de zero sobre a cossecante de θ, ok? Agora sim, se a gente responder, aqui a gente percebe que vai ficar infinito sobre infinito, né? Então a gente consegue agora fazer a nossa regra de L'Hopital sem mais problemas, ok? Então, aqui seria tipo infinito sobre infinito, então aplicando a regra de L'Hopital a gente vai ter limite, aplicando o L'Hopital aqui. Bom, a derivada do ln de θ é 1 sobre θ. Eu vou escrever aqui como θ elevado a menos 1. Seria a mesma coisa. E a derivada da cossecante seria menos a cossecante de θ. Puxar um pouquinho mais para cá, não sei se vai dar espaço. Vezes a cotangente de θ. Ok? Isso a gente pode reescrever como o limite de θ a zero menos o seno de zero, seno de θ sobre θ vezes a tangente de θ, certo? Isso daqui a gente sabe que dá 1, né? Porque é o limite fundamental isso daqui. Então aqui dá 1. Então a gente teria que aqui ficaria 1 menos a tangente de θ, né? A tangente de zero daria zero, então esse limite daqui todo dá zero, ok? Então seria isso, pessoal. Nossa finalização da questão 2 aqui, pessoal. Começando aqui a nossa terceira questão. Considere a função g de t igual a t vezes a raiz de t menos t ao quadrado. Mostre que o domínio de g é precisamente o valor fechado 0, 1. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa provar que esse valor dentro da raiz ele é positivo, não negativo. Então, para a gente fazer isso, t menos t ao quadrado, ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Esse valor que está aqui dentro da raiz. Deixa eu organizar aqui. Que vai ser a mesma coisa aqui. Para essa raiz se satisfazer, né, a gente não pode limitar uma raiz negativa, então tem que ser maior ou igual a zero. Então, t vai ser igual a... vai ser maior ou igual do que zero e 1 menos t vai ser maior ou igual que zero também, já que a gente está com a multiplicação aqui. Então, a gente tem que t vai ser maior ou igual do que zero ou
que t vai ser menor igual que 1, né? Levando em consideração passando 1 para cá, né? E tirando o negativo, né? Ou seja, 0 vai ser menor igual do que t e menor igual do que 1, né? Ou seja, o intervalo vai ser justamente 0 e 1, tá bom? Esse tipo de questão aqui é interessante que vocês argumentem na hora da prova tudo que eu falei tipo, para vocês. Vocês, claro, imaginando que aqui seja o pedaço de papel da prova, vocês fazem as contas aqui e vão argumentando, fazendo as contas aqui assim e argumentando embaixo, tá? Só um exemplo de como se deve fazer, porque, bom, tem que garantir toda a pontuação na prova e não se dá para garantir 100% sem a justificativa, né? Então, bom, vamos para a letra B aqui. Determine os pontos máximos e mínimos absolutos de g. Ainda calcule os valores máximos e mínimos da função g. Ok, para a gente poder fazer isso, a gente precisa derivar a função g, né? E eu vou puxar aqui a função g, né? Função g de t, que é t vezes a raiz de t menos t ao quadrado. Só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. E bom, vamos fazer aqui a derivada dela. E aqui a gente tem a derivada do produto, né? Então, como a gente tem a derivada do produto, a derivada do primeiro vai ser 1, né? Então a outra vai se manter, né? A expressão vai se manter. Mais a derivada dessa raiz, que é a regra da cadeia, né? A gente vai ter que t, né? Vezes, seguindo a regra da cadeia, a derivada da raiz vai ser 2 vezes a raiz do que está dentro aqui, né? Vezes a derivada disso daqui que está dentro vai ser 1 menos 2t, né? Isso daqui a gente pode simplificar, né? E transformar, né, essas operações que a gente obteve aqui. Vai ser 2 vezes t menos t ao quadrado mais t menos 2t sobre 2 vezes a raiz de t menos t ao quadrado, que vai ser igual a, fazendo essa operação aqui dentro, né? 2t menos 2t ao quadrado mais t menos 2t. A gente vai ficar com 3t menos 4t ao quadrado sobre 2 raiz. Essa raiz ficou meio feia. Raiz de t menos t ao quadrado, né? Que a gente pode deixar em evidência aqui e deixar na forma de t sobre t menos t ao quadrado vezes 3 menos 4t. Bom, para que a gente possa achar o, os valores, né, o qual isso daqui seja achar os pontos máximos e mínimos, a gente teria que igualar isso daqui à derivada igual a zero. E para a gente já achou a derivada, a gente fez isso, igualou a zero, mas a gente pode perceber que a gente tem uma expressão um pouco mais complexa e outra mais simples aqui.
passando essa para lá, dividindo, né, a gente vai ter que 3 menos 4t vai ser igual a zero. Ou seja, nosso t vai ser igual a 3 quartos, né? Isso é um dos valores que a gente pode admitir, né? Seria um dos nossos pontos, né? Então, bom, vamos prosseguir aqui. Deixa eu só descer um pouco mais aqui. E bom, o nosso próximo passo aqui vai ser igualar o nosso G a os nossos máximos e mínimos, que seria os nossos pontos que a gente achou aqui em cima do domínio, né? Do domínio, que seria 0 e 1. Então, a gente igualando, para a gente achar os máximos e mínimos aqui, a gente igualando esses valores aqui, a gente vai obter, né, de G, que é 0 vezes a raiz de 0 menos 0, que vai ser 0, né? O nosso próximo ponto vai ser G de 1, que vai ser igual a 1 vezes a raiz de 1 menos 1 ao quadrado, né? Isso. Que a gente vai ter aqui, bom, aqui vai ser 0, né? Então aqui vai ser 0 também, ok? E a gente ainda vai ter o nosso outro ponto, que é 3 sobre 4, né? Que a gente achou aqui em cima. Então aqui a gente vai ter 3 sobre 4 vezes 3 quartos de 1 menos 3 sobre 4. Aqui eu estou deixando em evidência, ok? Aqui a gente vai ter que 3 quartos vezes a raiz de 3 sobre 4 ao quadrado vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre 16 aqui nesse caso, ok? Né? Tirando da raiz aqui, tirando essa expressão daqui da raiz, passando para fora, deixando só a raiz de 3 que está aqui em cima, ok? Então, pronto. A gente achou todos esses pontos aqui, e o que é que a gente pode concluir em relação a isso, né? A gente, consequentemente, tem que t igual a 0 e t igual a 1 são mínimos absolutos de G, e G tem como valor mínimo 0, né? Enquanto t igual a 3 sobre 4 é o nosso máximo, é o único ponto de máximo absoluto, né? E G tem valor máximo igual a 3 raiz de 3 sobre 16. Ok? Então seria essa daqui a resolução da nossa questão. Ok? E vamos lá para a quarta, né? Qualquer dúvida nessa resolução daqui, são passos mais de interpretação aqui nessa segunda parte, né? Tem que ter uma interpretação boa
pegar os pontos, né, e jogar na função e tem que argumentar bem, né, nessa questão daqui também, né. Recomendo bastante que vocês deem uma boa argumentada, explicando claramente cada passo que vocês estão fazendo, ok? Vamos começar a resolução dela. E é uma questão de esboço de gráfico, né? Mas é uma questão que aborda várias outras componentes, né, dentro dela. Então, no final a gente vai conseguir esboçar o gráfico, mas vamos passo a passo, né? Assim como a questão pede. Então, bom, aqui nessa primeira, a gente tem determine as assíntotas horizontais do gráfico de H ou justifique sua existência. Idem para as assíntotas verticais. Aqui a gente pode ver que não existem assíntotas horizontais, porque se a gente jogar o infinito para ln, o ln de infinito ele vai dar indeterminado. Então, não existem assíntotas horizontais, tá? Para essa questão. Como a gente não precisa provar o domínio aqui, né, a gente já pode tomar como isso daqui um dos pontos para a gente poder aplicar o limite, ok? Tanto para x a menos 1 e para x a menos 1 positivo aqui, tá? Então, isso daqui, se a gente jogar o nosso... Opa, infinito não. Se a gente jogar 1 aqui ao quadrado, a gente vai ter menos infinito. E aqui também, se a gente jogar o ln de 1 menos 1 ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado. A gente vai obter aqui o nosso menos infinito, ok? E, bom, dessa forma, a gente pode perceber que tanto o x quanto o x igual a 1 e a menos 1, eles vão se comportar como nossas assíntotas verticais aqui, né? Então, x igual a menos 1 e x igual a 1 são as nossas assíntotas verticais, ok? Então, é isso. Só isso a primeira letra aqui. Vamos para a letra D. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função h. Determine ainda os pontos de máximo e mínimo h, se houver, indicando se são globais ou relativos. Bom, para isso, pessoal, a gente vai precisar utilizar o h', né, de x, que vai ser a nossa derivada. E usando a derivada de h, né, a gente tem que, como h de x é igual a ln de 1 menos x ao quadrado, a gente vai ter que... A gente pode aplicar a nossa regra da cadeia aqui, né? A derivada de ln vai ser 1 sobre, 1 sobre u, né? Considerando isso daqui como u. Então, vai ser 1 sobre 1 menos x ao quadrado vezes menos 2x, ok? E vai ser igual a menos 2x sobre 1 menos x ao quadrado, tá bom? E já que esse fator aqui acima, aqui no caso, ele é maior do que zero, esse fator abaixo aqui, né, no caso, esse fator aqui, ele é maior do que zero, então o nosso h' de x, ele vai ser maior do que zero quando o nosso, quando o nosso menos esse fator de cima for maior do que zero. No caso, quando a nossa função se comportar entre menos 1 até x, até o x for maior do que menos 1 e menor do que zero. Quando o x estiver
menor do que zero, nesse caso, e maior do que menos um, vai se admitir, é, vai se admitir no caso que a questão vai se admitir que o H nessa questão ele vai ser crescente, ok? E da mesma forma, de zero até um, nesse caso, né? O H ele vai ser decrescente, né? Já que esse termo vai se manter negativo, ok? Então, para x igual a zero, a função a gente vai ter que ela vai ser contínua. E aplicando o nosso ponto, né? Para a gente provar que isso daqui realmente vai ser contínuo, a gente vai ter que o h de zero vai ser igual a ln de 1 menos zero ao quadrado. Isso daqui vai ser ln de 1, que vai ser igual a zero, tá? Só para provar. Então a gente pode perceber que não possui um máximo relativo e também não possui mínimos absolutos ou relativos. Então a gente vai ter que o nosso h de zero, que vai ser justamente nosso ponto zero zero, vai ser o nosso máximo, vai ser o nosso máximo tanto local quanto absoluto, né? Vai ser o nosso máximo absoluto. A gente vai declarar ele como máximo absoluto nesse caso. Só melhorar aqui um pouquinho. Máximo absoluto, ok? Então, indo para a letra C aqui, determine os intervalos de concavidade para cima e para baixo do gráfico H, ok? Para isso, a gente só precisa derivar novamente a nossa expressão acima, né, achando a derivada segunda. Então, para isso, a gente tem que ter, só colocar h de x aqui, vai ser menos 2x sobre 1 menos x ao quadrado, minha, né? Que vai ser igual a menos 2x minha, 1 menos x ao quadrado, menos 2x 1 menos x ao quadrado minha, sobre 1 menos x ao quadrado, isso tudo ao quadrado, ok? Dessa forma, a gente pode fazer as derivadas aqui e colocar aqui como menos 2 vezes 1 menos x ao quadrado, mais 2x vezes menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado aqui. Que vai nos dar, simplificando, né, mais uma vez, menos 2 mais 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Simplificando mais uma vez aqui, a gente vai obter menos 2 menos 2x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao quadrado novamente, né? Então a gente já consegue perceber aqui nessa resolução aqui que a gente tem que o nosso
que o nosso H, duas linhas de x, ele é menor do que zero para todo o nosso domínio, né? Para todo x pertencente ao domínio em questão, né? Assim, o nosso H, né, a concavidade, ele vai ser voltada para baixo, ok? Como a função, o H dois linhas é negativo, ok? Então, bom, usando todos os nossos artifícios que a gente viu nessas questões aqui, a gente já pode utilizar eles para fazer o gráfico, né? E como a gente já viu que as assíntotas, a gente tem duas assíntotas, em -1 e 1, nosso ponto de máximo absoluto é zero e a concavidade está voltada para baixo, a gente sabe que a gente pode perceber que a nossa função ela vai se manifestar da seguinte natureza aqui. Aqui vai ser uma das nossas assíntotas, né? -1 e aqui em 1. X vai ser igual a -1. X igual a 1. Aqui a gente vai ter nosso ponto máximo absoluto, né? Aqui na questão ele pede para a gente usar usando as informações obtidas em itens anteriores e bosta o gráfico de H, incluindo as assíntotas encontradas, e deve destacar os pontos notáveis obtidos junto com as coordenadas. Aqui estou explicitando as coordenadas, ok? Aqui vou deixar aqui as assíntotas. E como a concavidade está voltada para baixo, e nesse domínio aqui ela é crescente, né? Vamos deixar aqui ela crescente. E a partir daqui decrescente, né? Então aqui o gráfico seria mais ou menos dessa forma, né? Seria só uma concavidade, ok? Vamos tentar fazer uma concavidade um pouco mais bem desenhada aqui, né? Aqui. Beleza. Então, pessoal, esse daqui foi a nossa questão 4, finalizando assim a nossa resolução. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. E se tiver alguma dúvida, novamente, em todos os passos que eu fiz, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada.